Que a paz do Divino Amigo nos envolva e que possamos estar uma hora vigiando e examinando com Jesus, para que ao final, em prece, possamos suplicar ao nobre amigo o amparo necessário a fim de que as lições da noite possam servir de experiências para as nossas vidas. Eu sou José Carlos Fiorido e, em razão do tema, eu preciso falar um pouco do que eu faço para que possa haver uma conexão do tema com a minha experiência. Eu sou policial militar, iniciei nesta casa há alguns anos, ainda na casinha lá na frente, e o tema que nós vamos abordar hoje, caridade para com os criminosos. Não é um tema fácil. Muito provavelmente, poucos de nós já escutou ou já ouviu uma palestra com esse tema. E eu quero tentar interagir com vocês, se vocês me ajudarem. Vamos tentar lembrar nos últimos 5 anos quantas vezes alguém ouviu uma palestra com esse tema. Por favor, levante a mão quem nos últimos 5 anos escutou uma palestra dessa. Ok, 3 pessoas levantaram a mão, certamente outras também poderão ter escutado. Isso traz para nós uma importância relevante no tema, sobretudo que nós vivemos num tempo de mudanças. Estamos assistindo no Brasil um debate gigantesco em torno da violência. Estamos num debate de que providência se toma em torno de frear os impulsos ainda primitivos desses espíritos que estão nessa situação. E muitos de nós aqui no salão foram vítimas, inclusive eu próprio, não apenas uma vez. Então eu quero pedir licença às pessoas que foram vítimas, que carregam ainda constrangimentos severos, transtornos psíquicos que possam ser resultantes das sequelas que lhes foram causadas por esses irmãos enfermos da alma, e sobretudo que nós nos dispamos dos preconceitos e da discriminação, sobretudo, para que nós possamos escutar essa lição e de tal maneira olhar a questão posta, a questão que está em exame nas páginas dos jornais e da mídia, e sobretudo nas interações mais coloquiais pela rede social, a fim de que nós possamos fazer um juízo mais racional e equilibrado em torno do grave problema que é a segurança pública, que é a violência, que é o tratamento que é destinado a essas pessoas nessa situação. Obviamente eu disponho de um tempo só, de 1 hora, então eu não terei muito tempo para aprofundar questões, porque nesse meu tempo profissional, 30 anos na vida policial, e 5 anos como delegado de polícia, outros 5 como advogado, e agora 15 anos dentro de presídios, estudando a etiologia do crime, estudando a conduta criminógena, nós temos algumas coisas para trazer à reflexão dos senhores e depois fazer um convite a vocês. Eu tenho vagas, eu sei que tem muita gente precisando de vaga de emprego, eu tenho vaga para visitar presídios. Tenho 22 presídios do Espírito Santo para que a gente possa fazer a doutrina espírita lá.
porque nós já temos 15 unidades assistidas pela doutrina espírita, e o projeto que nós montamos em 2005 atende hoje 500 presos por semana, semanalmente, levando a mensagem espírita a essas pessoas. Mas eu poderia falar àqueles que não são cristãos, aqueles que são materialistas, e podia perguntar, fora do Evangelho, por que se interessar por esse tema? Porque pode ser que há pessoas que não se interessam por ele. Por que se interessar por esse tema? Segurança pública há muito já deixou de ser questão de Estado. Hoje é dever de todos. Todos nós devemos ter a preocupação com o cuidado com as nossas coisas, com as pessoas que estão ao nosso lado. Então não é mais questão de polícia. Embora todo mundo veja a questão da segurança pública, quando aparece um episódio que chama atenção, não tem polícia na rua. Prendeu, solta logo. Tem que aumentar as penas. É preciso ver a questão com outros olhares. No Brasil não há pena de morte. Então esse cidadão um dia vai sair da cadeia. Eu não tenho notícia boa para lhes dar. Porque ele vai poder circular e morar em algum lugar. E pode ser no apartamento do lado, na casa do lado, frequentar a padaria que você frequenta, e a feira onde você vai, e você vai conviver com o filho dele, com a esposa dele, ou com o marido dela. Portanto, isso nós estamos falando materialmente. Se nós fôssemos materialistas, já não podemos mais fazer justiça com as próprias mãos. Não dá para comprar uma escopeta e ficar sentado na porta esperando. Até porque nós precisamos lidar com as nossas atividades. Nós precisamos viver. Então talvez seja relevante, no momento em que a humanidade ganha a capacidade de pensar, e a ciência elastece o entendimento das realidades, conectando o mundo espiritual com o mundo físico, e agora compreendendo melhor o espírito que somos, a nossa origem, a nossa natureza, a nossa igualdade perante Deus, e sobretudo compreendendo as 10 leis morais anotadas por Kardec, lá no livro 3º do Livro dos Espíritos, quais seja a lei de reprodução, lei de conservação, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de justiça, amor e caridade, lei de liberdade, a 8ª. Então, nesse complexo de conhecimentos, onde o Espiritismo é apresentado como uma nova ciência que vem revelar a nossa origem, a nossa natureza e o nosso estado, o estado de que cada um está. Nós somos convidados a aguçar os nossos sentidos, aguçar os nossos olhos e tentar compreender essa realidade que se nos apresenta grave, profundamente constrangedora, desafiadora para os homens políticos, para os juristas, para os sociólogos, para os antropólogos, para os educadores, sobretudo. E tentar pensar modelos novos, com uma outra visão. Porque se nós queremos que o nosso time ganhe, e o nosso time vem sequencialmente perdendo, é preciso que nós contratemos um técnico que pense diferente,
que mude a forma de jogar diferente, que adote novas estratégias, que adote novos conceitos para que a gente possa mudar. Allan Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, ele faz uma indagação a respeito de quais são os sinais que indicam que o homem cresce na hierarquia espiritual. Essa pergunta todos nós fazemos quando estamos estudando, quando estamos fazendo estágio, quando entramos numa empresa nova, a gente quer saber se a gente está se adaptando, sobretudo a avaliação de alguém. Será que eu estou melhorando? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Esse indicativo, essa pergunta deveria ser feita por todos nós, a partir do 3º mês da Casa Espírita, quando nós nos damos conta do que se põe o centro espírita, a que ele se presta. Relevante destacar isso na expressão do espírito Herculano Pires, à época encarnado, quando disse que se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é a sua real função e significação, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Repito, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, qual é a sua real função e significação, a que ele se presta, o espiritismo seria o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Nesse sentido, então, a gente pode começar a entender esses episódios que estão acontecendo no norte do Brasil, o comportamento da polícia militar, e um evento que nós escrevemos na época, alguns artigos a respeito do comportamento social quando a polícia externa recolheu seus quartéis e a polícia interna liberou geral e a cidade virou caos. Os pedagogos, os sociólogos, os antropólogos deveriam se debruçar sobre aqueles 20 dias em que a sociedade ficou desamparada da polícia e estudar o fenômeno social que se deu, fruto do comportamento da nossa sociedade diante do momento em que a polícia não estava presente. Não é preciso voltar ao tempo, porque esses fatos são muito vivos na nossa memória. E aqueles que foram capazes de pensar um pouco mais sobre a nossa natureza, tanto a natureza daqueles que foram saquear, como a natureza daqueles que se acovardaram diante da realidade, quando nada fizeram para conter aquele quadro, dá muito bem para a gente entender o porquê que nós ainda temos dificuldade de ler esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de caridade para com os criminosos. E os fatos estão postos aí. No momento que o Brasil, no momento que o nosso país se debruça em cima da temática corrupção, que é outra expressão da violência cega, da violência não traduzida no cadáver, no espancamento no rosto, na violência contra a mulher, no estupro, mas outra expressão do crime, outra face da violência, que de alguma forma é acumpliciada por comportamentos ainda questionáveis. Estudar esse fenômeno, estudar esse fato, traz para nós a necessidade de ler. Não vou expor, porque o tema é longo e eu preferia, a partir de agora, embora apontando como sugestão ou dever de casa, me perdoe a postura professoral agora, não é nessa condição que vos falo, sugestão de chegar em casa e ler esse texto. Caridade para com os criminosos. Você pode ler na internet, pode ler lá do Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir de agora, eu vou lhes relatar as experiências que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando dentro dos presídios do Espírito Santo.
não para exaltar conduta minha, não é esse o propósito, mas de falar de um trabalho que ainda é pouco visto pela comunidade espírita e de alguma maneira, até certa forma, rechaçada, porque nós não queremos lidar com esse tipo de pessoas. E quando, como coronel de polícia militar que sou, fui para dentro do presídio para estudar esse fenômeno, porque eu prendi pessoas 4, 5, 6 vezes. E se a cadeia é o inferno que diz que é, por que alguém vai ao inferno 4 vezes? 5 vezes? Por que alguém vai ao inferno 15 vezes, como eu tive há poucos dias atrás, com uma mulher com 15 passagens na prisão, nem 15 anotações criminais, não. Ela já tinha sido presa 15 vezes. Que espírito é esse? Que natureza é essa? Que condição social nasceu essa mulher? Em agosto de 2004, estava eu na Federação Espírita, à época eu exercia uma função lá. O secretário de Justiça, Dr. Luiz Mulan, convidou a presidente da Federação Espírita para ir ao seu gabinete. E no dia dessa audiência, dessa visita, estava eu e um advogado conhecido do movimento, e a Dalva, nossa presidente à época, nos convidou para que a acompanhasse ao gabinete do distinto secretário. Homem culto, homem conhecedor do direito, e fez realmente uma boa gestão na pasta. Muito delicadamente, depois de longa peroração, depois daquele cafezinho gostoso que tem nesses gabinetes, muito cortês, ele disse assim: eu tenho visto os evangélicos e os católicos dentro dos presídios, mas não tenho visto os espíritas. Aquilo soou assim como uma bofetada. Para quem sabe ler, um pingo é um dicionário, não uma letra. Mas ele disse mais, numa expressão que deixou-nos bastante perplexos: eu preciso que vocês façam a desobsessão do presídio. Uau! Eu acho que ele é. Antes que nós externássemos a pergunta, ele disse assim: eu já li o livro dos médiuns e sei que vocês são capazes de afastar espíritos perturbadores que estão lá dentro, e com isso vocês podem acalmar o presídio. Não tinha como dizer não. Aquele convite não era um convite. Aquele convite era não uma intimação, era uma sentença. E descendo o elevador do edifício Fábio Ruski, no centro da cidade, a Dalva me diz assim: Fiorido, essa tarefa é sua. E aí eu volto um pouco da minha história. Passei os meus 30 anos no combate ao crime duro, casca grossa, casca grossíssima. No meu bairro os cachorros latiam assim: uau, uau. Os pernilongos, quando picavam, tiravam o sono da asa para morder em silêncio. Venho de uma história negra, difícil. Não sei por que aceitei aquele desafio.
Na época, montei um projeto. Essa é a razão de uma palestra nesta casa com esse teor. Uma palestra sensibilizadora para recrutar voluntários para iniciar a tarefa de visita aos presídios. E aí eu revelei a minha competência diante desse trabalho. Iniciei essas palestras sensibilizadoras em agosto de 2004. Até maio de 2005, eu fiz 20 palestras como essa. Adivinhem quantos voluntários eu consegui para fazer a primeira visita ao presídio? Ganha um bombom virtual quem acertar. Nenhuma. Então, por favor, não me contratem para fazer palestra sensibilizadora, porque eu sou zero. Se depois de um resultado desse eu apresentasse meu chefe, fiz 20 palestras, quantos você arrebanhou? Nenhum. Demitido. Concorda, meu amigo? Não me contrate. Eu sei que você tem cara de rico, milionário e tal, não me contrate. Brincando com o camarada. Mas aí resolvemos fazer a visita sozinho. Dia 20 de maio de 2005, eu quero tornar mais leve esse assunto. E nessa hora eu abandono um pouco o material expositivo, deliberadamente. No dia 20 de maio de 2005, fui lá ao presídio para iniciar meu trabalho, que eu não sabia como é que fazia. Porque eu não tinha curso de nada nessa área. O único que eu sabia fazer é combater rebelião, dar tiro. Mas agora em outra posição. Então, minha primeira dúvida era se eu deveria dizer que eu era policial. Eu estou contando essa história porque tem muita gente que fala assim, não vou no presídio porque eu tenho medo. Já vou quebrar de cara o medo. É o lugar mais seguro por onde eu já passei, onde eu já fiz serviço. Nunca me aconteceu qualquer violência de qualquer ordem, qualquer desrespeito à minha pessoa e nem meu grupo. E eu visito o presídio semanalmente, 2 vezes, 3 vezes por semana, de lá para cá, dessa data. E eis que então um público, mais ou menos, 1/3 desse, que estava dentro do auditório, e eu estranhei, porque tantas pessoas. Pois eu fiz 20 palestras e não consegui nenhum. E não fiz nenhuma, já tinha esse monte de gente, tinha acontecido um fato que eu não sabia o que era. Nesse dia, esse fato foi cercado de muitas histórias, que eu poderia contá-las aqui. Eu tenho contado num material que eu escrevi, e que agora está sendo produzido, está sendo traduzido pela Federação, como um manual de apoio à atividade da assistência à pessoa humana na condição de privado da liberdade. Antes eu chamava de preso, agora eu chamo de pessoa humana na condição de privação da liberdade. Esse material escrito está sendo produzido, um manual que deve ser publicado em 1 mês, mais ou menos, ou 2. Já estamos na última revisão, porque é um material que não existe no Brasil. O movimento espírita brasileiro não tem um material orientador da experiência nos presídios. E eis que então, as minhas pernas tremiam como vara verde. E olha que eu não sou de tremer, pelo menos até então não tinha passado por experiência dessa ordem. E aí, no meio lá de trás, eu com a dúvida se me deveria identificar ou não, o agente que me recebeu falou, se eu vou falar que o senhor é policial, falei, cara, eu ainda não sei. Eu não sei o que eu digo. Vai acontecer alguma coisa para resolver esse imbróglio que você coloca para mim, que também me afeta agora.
Mal eu comecei a falar com o tema, como o Espiritismo vê a pessoa humana internada no presídio. O cara gritou lá de trás: Coronel, eu conheço o senhor. Revelou meu segredo. Não precisei dizer que não era. Aí eu olhei o cara, aí eu gelei, né? O senhor não está lembrado de mim? Eu não lembrava. Eu roubei as panelas lá do centro. Eu conheci esse cidadão na rua, me aproximei dele, e ele não tinha casa para morar, e levei para morar na casa espírita que eu dirijo, hoje, lá em Maruípe, o Núcleo Espírita Irmão Maurício. Eu tinha uns aposentos lá atrás, eu arrumei um espaço para ele, para tirá-lo da rua. Mas ele era usado de crack. Ele roubou as panelas da sopa das crianças, amassou as panelas e vendeu as panelas. E eu me portei com um verdadeiro espírita. Por favor, não façam isso. Na época eu andava armado, botei o revólver na cintura e fui no morro buscar ele. Por favor, não façam isso. Estou contando aqui o que você não deve fazer. Mas eu me arrependi de tê-lo prendido. E não me arrependi de ter dado uns tapas nele, porque eu não dei uns tapas nele. Ele se rendeu. Naquela hora eu falei, agora só falta dizer que eu bati nele. Enquanto eu estava na dúvida ali, meio... E agora o que eu faço? Ele falou, mas o senhor é um cara legal, rapaz. Ele é polícia, mas ele é legal. Ele me prendeu, roubei as panelas dele e ele não me bateu. Isso é uma notícia boa, não é? Resultado, nesse dia aconteceram histórias, 4 histórias memoráveis. Aquele dia eu vi fenômenos. E então, ao final, ele se aproxima, eu tinha levado umas revistas, ele se aproxima com um grupo de pessoas que estavam ali e batemos papo ali, além da hora que falei, como o Espiritismo vê o preso, na época chamei de preso, batemos um papo de mais de 1h30 e a partir daí nasceu ali o primeiro grupo que funcionava aqui no RS na Glória. Enquanto eu estava falando a respeito desse assunto, conversando com ele, chega um outro indivíduo com um livro encapado e diz assim: o senhor conhece esse livro? Polícia tem sempre 4 olhos. Como eu vi mais 4 livros na mesa, eu resolvi colocar minha mediunidade para funcionar. É um livro espírita. Acertou. Mas o senhor vai ganhar uma paçoca, pois que eu ofereci o bombom virtual, se adivinhar qual é o livro. Aí o livro dos espíritos ganhou a paçoca. Que lá a paçoca é a sobremesa. Aí ele falou, mas eu quero que o senhor lê, eu quero que o senhor olhe o livro. Foi o livro dos espíritos mais rabiscado que eu vi na minha vida. Porque ele tinha estudado o livro de tal ordem que ele rabiscara todos os livros, todas as páginas, anotando tudo, cada detalhe. Ele tinha comido o livro, literalmente. E quando eu pedi o segundo, o livro dos médiuns, igualmente. Pedi o Evangelho, igualmente. Pedi o Céu e Inferno, igualmente. Pedi a Gênesis também. Os 5 estavam anotados. Ele me contou a seguinte história do primeiro. Eu fui transferido de uma unidade para morrer. Eu sabia que eu morreria. E a única forma de eu não morrer é eu ficar acordado, que pelo menos eu podia me defender. E passou um homem que eu nunca vi, nunca mais encontrei, e disse assim: toma esse livro que ele vai salvar a tua vida. Era o livro dos Espíritos. Aí a gente lembra de Kardec, da história da ponte de Rio Sena.
Como ele não podia dormir, ele leu, diz ele, tive que acreditar, tem um nome sugestivo, eu vou dizer o nome dele. Ele disse que leu o livro em 48 horas 2 vezes. Alguém já leu o livro do Espírito 2 vezes aqui? De capa a capa? E aí ele gastou 4 anos para conseguir os outros 4 livros. Foi numa anotação na última página que ele descobriu que tinha outros 4. E ele ficou à procura, e aí eu fui perceber a avidez com que as pessoas que estão dentro do Centro Prisional leem a literatura espírita. Foi por isso que nós montamos em todas as 15 unidades onde nós atuamos. De Cachoeira, Itapemirim, Aqualatina, Aracruz, Serra, Viana, Vitória, Vila Velha, Guarapari, são 15 grupos, atuando semanalmente, montamos uma biblioteca espírita, onde o livro espírita tem talvez uma circulação maior do que dentro dos centros espíritas. Os romances de Zíbia Gasparetto nas unidades prisionais femininas tem fila para ler. Portanto, por favor, quem tem livro nas suas prateleiras, pode trazer para a próxima semana, pego aqui embaixo, porque eu estou em permanente campanha de livros espíritas para os presídios. Já devemos ter levado mais de 10 mil livros. Em todas as unidades nós temos uma biblioteca espírita lá. E o cidadão, então, naquela história, eu lhe perguntei o nome, porque eu procurava um parceiro para me ajudar no trabalho do presídio. Lembra que eu fiz 19 palestras e não consegui nenhum? Eu estava procurando fora. O meu parceiro estava lá dentro. No primeiro dia que fui, quando eu fui perguntar ao diretor se eu podia fazer esse trabalho, eu levei 4 cartazezinhos feitos num papel, numa folha A4, Espiritismo, a reencarnação, a vida continua, os espíritos se comunicam, existe vida após a morte, botei lá 4 folhas. Preguei nas paredes das portas, onde havia, na minha visão, sem muita pretensão, é verdade. Eu até aquele momento não tinha me dado conta do que eu iria fazer. Eram 4 folhas de papel despretensiosas, eu confesso. E ele então achou, ele tinha um pincel atômico, desse que a gente faz, que havia em cartazes. Ele achou uma caixa de geladeira e cortou 20 pedaços de papel do tamanho do A4. E ele fez 20 cartazes e pregou em todas as portas do presídio. E ele era responsável pelo público que estava lá. Esse público está aí, fui eu que trouxe com o meu cartaz. Ele era o meu primeiro ajudante no sistema. O nome deles, Ananias. O nome deles, Ananias. Os fatos foram acontecendo, a partir daí, desdobrando, para fugir um pouco da primeiro dia, nasceu o segundo e tal, e a partir daí, com reuniões, a gente foi montando os outros grupos, os voluntários começaram a partir daí a aparecer. Eu devo, na verdade, o sucesso desses 15 grupos, um por ano, nós estamos criando um grupo por ano. A nossa meta, com 20 anos, é ter 20 grupos, estou precisando de voluntários. Mas o sucesso do trabalho se deve aos voluntários, não a mim. Porque, em verdade, apenas potencializei, mas quem toca o trabalho são eles, que visitam semanalmente. Quando nós estamos falando desse desafio, de atender essa alma em dor, em sofrimento, não podemos jamais esquecer das vítimas. Mas se nós analisarmos a lei de causa e efeito, se nós analisarmos os fundamentos que nos movimentam diante da busca do conhecimento espírita, se nós analisarmos o verdadeiro laboratório de experiência humana, onde nós encontramos as mais excruciantes dores, não pense que seja o hospital.
Não pense que seja as calçadas. O lugar onde eu mais encontrei dor, onde eu encontrei mais sofrimento, foi dentro dos presídios. No universo onde nós lidamos com essas pessoas, nós detectamos algumas experiências, tanto da mediunidade aflorada, como numa certa feita, levando uma voluntária nova, no primeiro dia dela, 6 pessoas caíram por terra de imediato. Num fenômeno de mediunidade quase coletivo, onde nós, com o passe e a prece, levantamos todas. E foi-nos possível, então, fazer uma comparação do método espírita de acolher espíritos sofredores em contraposição ao modelo do exorcismo que se aplica. Porque, curiosamente, nós perguntamos à espiritualidade por que o fenômeno. Ele diz assim, foi estudo. Porque os pastores chegam lá expulsando demônio. E aí ficou impactado. Nossos grupos todos são muito frequentados. Há, na verdade, pedidos em todas as unidades do Espírito Santo hoje para que a gente esteja lá. Mas eu não tenho voluntários. Nesse universo, onde nós começamos a trabalhar com essas pessoas, constatamos algumas coisas bastante curiosas. Numa reunião mediúnica da minha casa, uma certa feita, um espírito se aproxima de mim e diz assim, meu filho, você agora vai soltar aqueles que você prendeu. Eu fiquei muito feliz. Porque, em verdade, eu, como era um casca grossa, já dito, eu tinha botado algema em muita gente. Então, agora, a minha consciência pesada dizia o seguinte, você prendeu muita gente, solta muita gente. Ele me deixou pintando o teto durante 2 anos. Bondoso esse sujeito. E ele chegou um dia e falou assim, você entendeu errado a missão, a mensagem. Não foi aqueles que você botou algema aqui no braço. Foi aqueles que você desencaminhou, que você algemou o coração ao mal. Seu trabalho é de reparação. Eu fiquei do tamanho do ervilha murcha. Quando nós analisamos o fundamento básico da reencarnação de nós espíritos, espíritas, qual é o grande fanal da reencarnação? Vamos na questão 66, reencarnamos para evoluir. Vamos na questão 67, vemos lá que reencarnamos para espiar e reparar. Nós não estamos nesse processo expiatório, estamos? Ar-condicionado, gente bonita, cadeira confortável. Olha o tênis do rapaz, que beleza. Olha o relógio dele. Eu estava olhando ali de fora os carrões, tem carro que está balançando até agora. Se abrir a porta do ar-condicionado, arruma uma pneumonia, porque ainda está lá refrigerado. Vai para casa, vai sentar numa mesa confortável, vai ver aquela televisão fantástica, vai apertar o canal e traga isso, coma aquilo. Domingo já está escolhendo o camarão que vai comer domingo. Isso é expiação ou reparação? A doutrina espírita nos convida a desafios. Esse relógio está perturbado? Parece que ele está obsediado, ele anda rápido assim mesmo. O relógio de escala espírita tem isso. Ele anda na rapidez danada. Você vier, acordou, já acabou a palestra. Mas vejam bem, nesse processo, nós encontramos algumas curiosidades bastante interessantes. Os espíritos disseram para nós, vá lá e solta os que você prendeu. Aí eu fui para lá e fui ler Kardec, questão 685, comentário. Que pensar da torrente de indivíduos que são lançados à população todos os anos sem princípios e freios? Que resultado se pode esperar na questão de bem-estar, segurança pública? Kardec fala nessa questão 685A, ele fala de economia, há 160 anos atrás. Ele fala de educação do melhor modelo. Ele fala de segurança pública. Ele fala de projeto de paz. E fala de equilíbrio social, porque quando se degenera a condição do trabalho,
a gente descobriu que fome dá de 4 em 4 horas. E aquele que não tem freios, não tendo onde aurir o alimento, ele rouba. E a gente vai estudar então, de acordo com a psicologia social, com a justiça terapêutica, como é que nasceu essa pessoa? Como é que foi a mãe? Como é que foi a gestação dessa criança? Onde aconteceu a transa que gerou a gravidez? Num baile funk, atendendo desatraso a menina de 14, ela grávida de 6, eu chamei, foi ao centro para conversar, porque a mãe pediu ajuda. Então eu chamei a menina e disse assim, o que nós vamos conversar com a mamãe para falar com ela a respeito do quadro? Ela já sabe que você está grávida? Sabe. Então qual é o problema? Não, meu problema não é dizer que eu estou grávida, o problema é dizer quem foi o pai, porque nessa noite eu transei com 4. E aí? Então, quando nós vamos analisar daqui a 18 anos uma pessoa dessa ordem, se não tiver uma estrutura social adequada para que possamos acolher essa criança, menino ou menina, não importa, qual é, na verdade, o destino que está destinado a essa pessoa? Se a escola não é capaz de formar o cidadão para a vida, formando para o mercado, e o mercado é egoísta e competidor. Onde nós, às vezes, não sabemos o sentido da vida, não sabemos por que encarnamos, não sabemos quem nós somos. Muitos de nós não têm a convicção de que nós estamos destinados à felicidade e que a dificuldade passa. Essas pessoas não sabem, porque elas são imediatistas, são materialistas. Muitas delas nem acreditam na imortalidade. Espírito de natureza ainda muito primitiva. Então, dentro desse sistema, a gente percebeu que lá dentro, no Espírito Santo hoje, nós temos 23 mil pessoas presas. 23 mil. São dados bastante curiosos para quem estuda o fenômeno. Desse universo de 23 mil, as mulheres vão sorrir agora. Apenas 2 mil, 3 mil mulheres presas. Geográfico ou estatisticamente, nós temos que a população de mulheres é ligeiramente maior que a dos homens. 50 a 40, 48 a 50, a 52, por aí. Não era para ter, em tese, numericamente, equitativamente, um pouquinho mais de mulheres presas do que homens? E por que os homens? É um desafio. As mulheres ficam todas felizes nessa hora. Nós somos superiores, nós te mandamos mesmo e tal. É a independência que está aí. Por favor, não diga para o seu marido lá em casa que pode ser que ele não vai gostar disso. Mas, – 75% das pessoas que estão presas voltam ao sistema. Ao custo de R$4.000 por pessoa. 75% das pessoas que estão presas voltam depois, na segunda. E uma estatística furada, porque aquele que comete o delito e não é descoberto, não aparece na estatística. Pode ser esse dado ainda mais alto. Ou ele morre sem que se descubra que ele matou ou que ele assaltou. Ele cometeu o delito, mas não foi detectado. Só os que voltam. Então há dados absolutamente desconhecidos, por isso que nós construímos presídio lá no Vale dos Leprosos de Viana. Ou no Vale dos Leprosos de Xuri. Viana, sob a responsabilidade do município de Viana. Xuri, sob a responsabilidade de Vila Velha. Hoje nós temos nos 2 vales, em torno de 15 mil pessoas presas nos 2 vales. Quem passa nas estradas não tem noção do que acontece ali. Nós temos atividade tanto numa unidade, numa área como outra. Militamos nisso. E aí nós vimos então que desses 23 mil pessoas que estão presas lá, que a gente quer tirar, tem 100 mil jovens aqui lá de fora que querem ir lá para dentro.
porque vão crescendo sem princípios e freios. Daí porque aqueles que não quiserem ir para o presídio, não se inscreverem hoje, porque eu já deixei a lista ali embaixo, já estou contando com 80 voluntários aqui hoje. Tem outra lista do outro lado, que deve se propor ao projeto de evangelização das crianças. Porque quando nós falamos de caridade, a melhor caridade é a preventiva. A melhor caridade é conduzir essas crianças porque não caiam na teia do crime. E cada um de nós, homens inteligentes, vamos ao livro dos Espíritos, ao Evangelho segundo o Espírito, missão do homem inteligente da terra. Ou vamos nos reportar à lição contida no livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, cujo título é O Programa do Senhor. E para ir finalizando, porque senão daqui a pouco não me chamam mais aqui. Diz Humberto de Campos que é estupefacto diante de notícias que o Criador gerava pela inteligência dos homens, mas sobretudo quando Jesus vem trazer um novo modelo, uma nova ordem social, e ele disseminava o Evangelho a todas as gentes. Ele criara um impacto para as pessoas mais inteligentes que ficavam surpresas com as coisas que ele diziam, porque verdadeiramente elas revelavam conhecimentos absolutamente distanciados do conhecimento que se aplicava àquela época. E o Malebel, uma personagem importante da prefeitura de Jerusalém, ele ouvira falar desse homem que fazia milagres, que renovava comportamentos e botava uma multidão para segui-lo. Num happy hour, funcionário público, ele resolve então ir ao encontro, porque ele percebeu que aquele modelo ganhava corpo na nova ordem que se implantava. Monta num cavalo, diz Humberto de Campos, ricamente ajaezado, bem a estatura de um homem da sua importância, um cavalo bonito, e ele caminha em direção do monte onde Jesus havia feito a segunda multiplicação dos pães, onde 5 pães e 3 peixes o saciara a fome daquela multidão, muito mais a fome moral, porque o Evangelho ele faz com que a gente esqueça do tempo, porque ele alimenta nossas almas, ele contém nossas aflições. E eis que Malebel então se aproxima do Criador, ou de Jesus, perdão. És tu anunciador do novo reino? E Jesus respondeu, sou eu, sou o cara, sou eu mesmo. Com altivez olha nos olhos, ele fica surpreso, porque ninguém falara naquele tom e com tanta altivez olhando nos olhos. E Malebel então, já um pouco contido no seu orgulho, porque era uma personalidade, e havia uma distância social entre a personalidade e a plebe, ele se aproxima e pergunta, em que base se dará o novo reino? Ele já tinha levado o currículo dele pensando, se esse sujeito ganhar a eleição, eu já dei com meu currículo, eu já fico bem na fita. Ele foi lá com segundas intenções, ele queria conhecer o novo modelo. E Jesus responde para ele, o novo modelo terá como base o primado do trabalho para todos. Malebel ficou encantado com aquela resposta, porque sendo ele da prefeitura, pensou logo em fiscalizar. Trabalho tem fiscalização. Ele já desce do cavalo. Nessa altura ele já tinha o currículo, já estava na mão. Enroladinho na época, devia ser papiro, né? Eu estou aqui caricaturando a história, tá? O Humberto de Campos tem uma história muito particular de contar, porque ele é um jornalista do outro lado. Eu estou tentando teatralizar a expressão. Mas se vocês vão achar essa história na internet, o Programa do Senhor, no livro Pontos e Contos. E ele então pergunta, quem vai fiscalizar essa nova ordem? Aí Malebel tem o primeiro choque. Porque ele diz, Jesus responde, a consciência de cada um fiscalizará a tarefa que deve exercitar no novo reino. Aí ele ficou decepcionado e falou assim, então vai ser uma bagunça, porque se cada um fiscalizar tudo,
não vai ter uma desordem, vai ter, então prescinde essa nova ordem de disciplina. Falou, não, Jesus responde, acho que Jesus tinha lido o livro dos Espíritos na época já. Porque ele diz assim, a nova ordem não prescinde de disciplina e trabalho. Livro dos Espíritos, livro 3º. Malebel ficou bastante, digamos, chocado com aquelas respostas que se antepunham aos seus interesses. E ele faz 4 perguntas, para ir encerrando. Qual é a função dos melhores? Pergunta Malebel. Responde Jesus, melhorar os piores. A função dos melhores, nós que nos achamos bons, melhores, temos o papel de melhorar os piores. Qual é a função dos bons? Trabalhar para que os maus se tornem igualmente bons. Qual é a função dos ricos? Isso é uma lição para assistente social da Casa Espírita. Oportunizar experiência de trabalho para que aqueles que ainda não sabem, não aprenderam a trabalhar, possam igualmente enriquecer-se pela oportunidade da experiência do trabalho que lhes propiciará o sustento. E a última pergunta, porque são 11, eu falei 7, vou deixar 3 para vocês estudarem. Outro dever de casa. Qual é a função dos sábios, dos intelectualizados, na Casa Espírita dos alunos do ESD? Ai, que facada, que maldade. A função dos sábios é iluminar os ignorantes da alma. Quando nós adentramos a Casa Espírita na condição de enfermos, vinde a mim vós que estáis aflitos, desconsolados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim meu fardo, que meu fardo é leve e meu jugo é suave, diz Jesus. Mas ele deixa uma pegadinha. Porque depois de curados, nós somos remetidos à escola de preparação do semeador, porque ele quer nos fazer pescadores de homem e almas. E depois de um preparo para a tarefa de iluminar consciências, temos a responsabilidade de ir e evangelizar todas as gentes, de levar a semente do evangelho aos corações que sofrem, vítimas ou aqueles que se tornaram vítimas de nós próximos, na expressão de José Raul Teixeira. Na terra não há injustiçados, há injustos. No dia 30 de março próximo, estaremos realizando um seminário de preparação, de captação de trabalhadores para atuar no sistema prisional, levando a mensagem espírita. Estou convidando vocês a essa tarefa. Temos muita dificuldade de conseguir espaço para fazer uma palestra como essa. Temos muita dificuldade de conseguir trabalhador com disponibilidade de tempo para isso. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu agradeço a vocês por vocês me ajudarem. Porque a atenção com que vocês dedicaram a essa ideia esparsa, que poderia ser reproduzida num seminário, em outro tempo, é que é motivador de perceber que as almas, ainda que muitas vezes não conscientes ou não encorajadas a tomar atitude aqui e agora, estão receptivas para receber a semente, para fazer com que o Evangelho possa nascer no coração, sobretudo daqueles que mais sofrem. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Muito obrigado.